amigos e amigas, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Eis que depois de uma leitura maravilhosa, que vocês sabem qual foi, Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Telles, um livro assim que eu achei formidável, um forte candidato para ser o livro melhor do ano. Eis que eu me deparo com essa preciosidade, Nadando no Escuro, de um autor que eu não sei se ele é polonês, se ele é inglês, se ele é francês. O cara é filho de pais poloneses, mas nasceu na Alemanha, morou na Polônia, viveu na França, então eu nem sei como ele se identifica realmente, mas aqui no início da obra, a obra é classificada como literatura inglesa, então eu tô meio na dúvida, mas não importa para mim qual é a verdadeira nacionalidade dessa obra. O importante, o mais importante de tudo, é que esse livro ele foi maravilhoso, gente. Foi uma leitura assim que me tirou do chão e também me jogou no chão, tirou do meu mundo e me fez voltar ao meu mundo. É um livro assim que, apesar da escrita suave do autor, mesmo que seja para transmitir momentos tenebrosos da história, talvez seja por isso. É um livro que é suave e ao mesmo tempo violento, forte, que nos pega de surpresa. É tão difícil definir realmente o que é esse livro. Eu só sei que ele mexe com o coração de uma maneira assim estupenda. Livro fenomenal. E eu fiquei assim na dúvida se esse não é o melhor do ano, gente. Será que eu fui abençoado com duas leituras seguidas assim maravilhosas, Ciranda de Pedra da Lígia Fagundes Telles e Nadando no Escuro do Tomás Jodorowsky? Não sei. Vocês aí que já leram essas duas obras, me ajudem a escolher ou vamos declarar um empate. Mas chega de delongas e vamos falar realmente do que se trata essa obra fenomenal. E eu reforço, fenomenal. Nadando no Escuro, do Thomas Jedrowski, publicação da Astral Cultural, é uma história que envolve um romance entre dois homens num período conturbado, lá na Polônia. A história compreende um período mais ou menos entre as décadas de 1970 e 1980. Esses dois homens são chamados de Ludwig e Janusz. Ludwig é quem narra a história de fato. Ludwig, no período que ele está contando essa história, já não está morando na Polônia, mas está nos Estados Unidos, morrendo de saudades do seu grande amor, que é o Janusz. Logo do início, nós já sabemos que os dois já estão separados. Então, a história é esse desenvolvimento, o desenvolvimento de um amor forte e os motivos que os levaram à separação. É claro que eu não vou poder falar tudo, mas eu tenho certeza que eu falarei o suficiente para instigar a leitura de vocês. Afinal de contas, eu não quero estragar as surpresas. E que, se tem alguém aqui que acha que, pelo fato de ter dito
que eles estão separados, que na realidade é uma espécie de final da história. Já um spoiler? Não, 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 não. Isso não é spoiler, pois isso já se apresenta logo no início. Spoiler nesse livro seria outra coisa, e esse fato eu não posso contar para vocês. Então aqui nós temos esse romance entre dois homens, Ludwig e Janus. Ludwig nos Estados Unidos, separado, está sofrendo, está sentindo saudades do Janus. Então, ele resolve escrever esse texto, que embora esteja no formato de livro, a mim me parece mais uma longa carta de amor para refletir não apenas a respeito do seu romance, mas também sobre a sua vida, a sua descoberta em relação à homossexualidade e questões políticas bem avassaladoras lá da Polônia. Ludwig, ele não mede palavras para dizer o quanto ele ama o Janus, mas ele também sente uma espécie de confusão em sua alma. Então ele não sabe direito o que ele vai dizer. Ou pelo menos ele joga um charme aí dizendo que não sabe o que vai dizer para o Janus. Mas acontece que ele conta, ele diz, ele menciona, e apesar de falar que está confuso, para mim o Ludwig não tem confusão nenhuma. Para mim foi realmente esse charminho. O Ludwig, ele quer declarar esse amor e entender os motivos de uma separação. É quase meio que dizer que o amor não é algo suficiente para segurar a união entre duas pessoas. Então Ludwig começa a escrever esse texto e ele quer narrar a sua história, melhor dizendo, suas histórias não, apesar que pode também se entender histórias no sentido de pluralidade por conta dos diversos momentos da vida. Então ele começa a narrar essa história a partir da infância, a partir do momento em que ele tem a sua primeira paixão, que ainda não é o Janus, mas um rapaz, um menino novo da sua idade, que ele conhece na igreja, assim, na catequese, e ele se apaixona perdidamente por esse menino. E esse menino faz com que ele sinta um despertar e que ele comece a entender que a atração dele não é por meninas, mas por rapazes. E nessa narrativa, o que eu vejo que não há realmente essa confusão, mas por conta dos preconceitos da época, é muito difícil para o Ludwig assumir esse sentimento. E talvez essa questão da coragem de assumir um sentimento de amor em relação a outro menino seja camuflada com confusão, pois seria realmente escandaloso para ele mesmo se admitir como homossexual naquela época. Então ele joga com as palavras de forma que ele se diz confuso. Mas a verdade é que ele realmente está apaixonado por esse menino. Só que há diversos acontecimentos aí políticos que faz com que a família desse menino tenha que sair da Polônia, pois a família desse menino é uma família descendente de judeus. Aliás, a família ela já está meio desfalcada, pois esse menino só vive apenas com o pai. Não se fala da existência da mãe. Ou melhor, fala da existência da mãe sim, mas fala de uma maneira assim mais, sei lá, fala pouco. Vocês vão entender quando ler essa obra, ou quem sabe dizer, ó, Fernando, nesse ponto você não está falando coisa com coisa. Mas eu acho que vocês vão concordar comigo. Mas enfim, a família desse menino, a grande paixão do Ludwig,
acaba tendo que ir embora e o Ludwig tem a sua primeira frustração amorosa, porque ele se vê perdido, ele se vê sem estrutura para suportar a ausência daquela pessoa que ele ama e parece que ele tem aquela impressão: nunca mais o meu coração vai ser preenchido por alguém. Coisas da infância, adolescência, coisas que nós sabemos que possivelmente já ocorreu com algum de nós nessa fase da juventude. Quem nunca se apaixonou logo nessa mocidade e de repente, quando esse amor acaba, se sente totalmente destroçado. Já tive meus períodos dessa forma. Mas enfim. E aí o Ludwig vai crescendo na frustração. Ele vive, diga-se de passagem, com a avó e com a mãe. Duas mulheres assim conscientes da política do país e dos perigos que há em saber sobre a política do país. Veja só que coisa, as duas mulheres elas ficam trancadas num quarto ouvindo uma rádio clandestina que dá as notícias verdadeiras sobre toda a corrupção que estava ocorrendo naquele período. Elas têm o maior cuidado para que o Ludwig não escute essas notícias, e o Ludwig, ao ver as duas ali trancadas, começa a pensar que há algo errado aí. Eu comecei particularmente a pensar besteira, mas o Ludwig não pensou as mesmas besteiras que eu, apenas pensou que as duas estavam fazendo algo errado, mas na realidade as duas estavam ouvindo coisas a respeito da política, até que elas, num determinado momento, quando o Ludwig está maiorzinho, meio que coloca o Ludwig também para escutar as notícias. Aí nós temos um jovem, muito jovem, numa idade que deveria assim estar brincando. Nós o vemos criando uma grande consciência política e assim, me parece que através da representação do Ludwig que nós podemos enxergar que as crianças, por conta de toda uma estrutura governamental violenta, exploradora, parece que essas crianças elas são meio privadas dessa infância e elas são obrigadas a precocemente a entender de todos os jogos políticos que ocorrem em seu país. Ludwig ele tem os sonhos de criança, mas ao mesmo tempo esses sonhos de criança são meio que tirados de seu coração para que ele possa ver esse mundo é, corrupto. Então, dentro da narrativa, nós vamos tendo um paralelo de amor, romance, descoberta e questões políticas e como elas afetam os comportamentos dos seres humanos. Essa é esse, melhor dizendo, é o grande argumento dessa narrativa. Uma história que mostra como tudo está entrelaçado e como a política, os comportamentos das sociedades, os preconceitos vão moldando o caráter de um menino que vai crescendo em meio a tudo isso, e esse menino ele vai desenvolvendo coragens, medos, preconceitos não, graças a Deus. Ele me parece que exerce, que aprende a ter uma coragem para enfrentar esses preconceitos, mas ele sabe como esses preconceitos devem ser evitados de forma que não o prejudique. Não é simplesmente porque ele tem coragem que ele vai assim dar a cara a tapa. Ele tem os seus jogos. E vai crescendo em meio a tudo isso. Quando chega na fase adulta, na faculdade, é que ele conhece o Janus. E aí ele se apaixona.
E os desejos da carne parecem influenciar mais a união deles do que propriamente o amor a princípio. E as escondidas, geralmente nadando, eles começam a cultivar essa paixão, a ter encontros. O Ludwig está meio temeroso, porque algo que eu não mencionei antes, Ludwig, ele teve uma ceninha que ele fez lá com seu primeiro amor, que quase fez com que ele fosse descoberto em sua homossexualidade. Ou as pessoas que viram meio que fecharam os olhos para aquele momento. Então ele tinha medo de cometer alguma coisinha aí com Janus e as pessoas percebessem. Mas eu não vou falar sobre essas mancadas aí do Ludwig. Vou deixar que vocês descubram algumas coisinhas aí que vão ser interessantes. E eles começam a viver essa história de amor. Eles fazem uma espécie de excursão, é nessa excursão da faculdade que surge e essa história de amor, só que a excursão acaba e os dois resolvem fazer uma viagem particular, uma espécie de acampamento. E ali, no acampamento, é tipo aquele filme dos cowboys, do qual eu não me lembro o nome agora, mas eu vou colocar aqui na tela para vocês e vocês vão saber qual é o filme do que eu estou falando. Mas enfim, os dois realmente passam a se amar, mas não dá para viver de férias o tempo todo. E aí cada um volta para a sua realidade. Há uma pequena separaçãozinha até o momento dos dois estarem acomodados em seus mundos. E depois dessa separaçãozinha, que é bem curtinha, assim, que quase você não sente, eles começam a se encontrar, a conversar, e o Ludwig vai se dando conta que os dois estão muito cientes da política do país, mas o Ludwig é aquele tipo rebelde que não concorda, que quer enfrentar, que quer mudar o mundo, a consciência política dele não permite que ele viva e aceite essas injustiças, enquanto Janus já é mais passivo diante da sociedade ali, dessa política. O Janus já está pensando em jogar mais, em ser mais estratégico, de vencer na vida e entrar nesses jogos de forma que ele seja beneficiado. Ele não está muito afim de brigar com o governo, de denunciar a justiça. No fundo, o Yanuza começa meio a decepcionar porque ele quer sabe? Ou melhor, nós. O Janus ele quer viver um amor aí com Ludwig, mas sem prejudicar a sua vida. E aí o texto vai mostrando as queixas, as insatisfações do Ludwig, embora o Janus, mesmo querendo ter essa vida, o Janus não dedura ninguém, sabe? Ele faz os jogos políticos, mas ele não é o dedo duro, ele não é uma pessoa má. Ele só quer viver a vidinha dele, assim, de boa e sonhar. Vou ter uma vida tranquila com Ludwig. Só que para Ludwig isso não é aceitável, isso não é permitido. E aí eu não posso mais dizer nada para vocês. Só fica muito claro, assim, como personalidades diferentes, engajamentos políticos diferentes venham a separar as pessoas, como o preconceito dificulta a união, mas no caso dos dois não foi realmente o preconceito que dificultou a união deles, porque eles conseguiam tirar isso meio de letra, fazendo tudo às vezes escondidas. E o Janus até tem um romancezinho aí com uma moça, ele meio que disfarça,
o que ele gosta realmente, e isso chateia muito o Ludwig, porque o Ludwig fica enciumado com essa moça. E aí, gente, não posso contar mais nada para vocês. Só vou dizer uma coisa: uma bela história de amor que te faz refletir sobre os preconceitos, sobre a política do país, uma história que te faz chorar, e eu tenho certeza que essa história ela vai mexer com o coração de vocês. Na descrição desse vídeo eu deixo o link de compra desse livro, que é belíssimo, que merece ser lido e que, se vocês tiverem a oportunidade, leiam em grupo, debatam com os amigos, falem dessas questões do amor, falem dos preconceitos e indique esse seu livro para pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, indique também para pessoas que não fazem parte dessa comunidade, para que elas possam vencer os seus preconceitos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega para ninguém. Tchau para vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!